domingo eu fui meditando ali novamente na mensagem, preparando ela melhor para trazer. E aí eu me lembrei de algo que eu não tinha me lembrado antes. E quando eu vi essa mensagem na nossa igreja, lá de Salgado Filho, o pastor Salvador, no final da mensagem, falou para mim que gostou muito dessa mensagem. E ele falou assim: você fez um estudo bíblico do jeito como eu fazia antigamente, só que melhor. Impossível, né? Claro que ele, como sempre, do jeitinho dele, todo especial, falou isso pra mim, mas eu sei que não cheguei nem aos pés dos estudos bíblicos que ele fazia. Mas ali eu me emocionei ao lembrar disso. E aí tudo fez muito mais sentido pra mim. Mas, para a nossa reflexão, eu vou falar sobre a história um pouco sobre a história do rei Ezequias. O reino de Israel tinha se dividido em dois reinos. Tinha o reino de Israel e o reino de Judá. Ezequias era um dos reis de Judá e foi um rei muito bom. Ali na história de Israel, nós sabemos que sempre foi uma montanha russa. Vinha um rei que era bom aos olhos do Senhor, que fazia a vontade do Senhor, que levava o povo a adorar somente a Deus. E aí vinha o próximo rei e trazia toda a idolatria, porque o povo de Israel, quando chegou à terra de Canaã, ali naquela terra havia adoração a outros deuses. E como aquela terra era uma terra muito boa, que como a Bíblia mesmo narra, tinha frutas muito grandes, tinha uma fartura muito grande de colheita, o povo de Israel, depois de alguns anos, começou a associar essa fartura aos deuses daquela terra. Então, ao invés de eles pensarem que Deus, o Deus verdadeiro ao qual eles serviam, tinham levado eles para aquela terra maravilhosa, eles começaram a pensar: essa terra tem essa fartura por causa dos deuses que eles servem aqui. E aí o povo de Israel estava sempre nessa luta, porque muitas pessoas vão falar assim: do dia 31 de dezembro para o dia 1º é só mais um dia que vira, né? Nós sabemos que é só mais um dia que vira, mas para o ser humano não é bem assim, porque nós, seres humanos, somos um ser que gosta de marco, gosta de cerimônias. Isso é importante para o ser humano. Por que você fazer uma cerimônia de casamento é algo importante? Porque ali é um marco para você e para a sociedade que você está se unindo a uma pessoa. Seja somente no civil, seja no civil religioso. Isso é importantíssimo para o ser humano, para sair da vida de solteiro e agora ir para a vida de casado. Isso acontece quando o ser humano se forma na faculdade. Geralmente ali tem uma cerimônia de formatura, para o ser humano ter essa noção: bem, estou saindo do curso onde eu só estudava e agora eu vou começar realmente a exercer essa profissão. Então, essas cerimônias são importantes para o ser humano para ter essa virada na nossa chave. E o ano novo é essa virada. O ano novo é esse marco onde nós podemos pensar que nós estamos tendo uma chance de recomeço. Nós estamos tendo uma chance de novos projetos, né? De talvez aquele projeto que nós não conseguimos cumprir na nossa meta do ano passado, a gente ter, novamente, a gente no início do ano sempre tem aquela coisa: esse ano eu vou estar na academia, eu vou fazer de verdade. Aí a gente sabe que o ano passado a gente depois não conseguiu. Mas isso é importante pra gente, esse marco da virada. Em 2 Reis 18, eu não vou fazer do jeito como eu fiz na igreja. Lá eu lia todos os textos, de uma forma mais completa, mas aqui eu vou tentar resumir bem. O rei Ezequias, quando ele assume o governo de Judá, ele quebra toda a idolatria que tinha ali. Tinham postes de ídolos, onde aquele povo de Israel servia junto com aquele povo que morava
deuses, eles adoravam aquele poste ídolo. Ele mandou quebrar, ele mandou derrubar, ele mandou tirar todos os deuses da terra. Ele levou o povo a servir somente ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Ele era um bom rei de estratégia, de guerra. O povo estava tendo prosperidade em tudo que fazia. E a Bíblia cita que ele foi um dos melhores reis que teve. Pois bem, chega uma hora que o rei da Babilônia chega ali naquele lugar e começa a dizer que vai entrar em guerra contra eles, em Judá. E ele manda mensageiros dizerem: ó, nós vamos lutar contra vocês. Mas quem é que vocês, o Deus de vocês, que vocês acham que vai salvar vocês? Porque já era famoso em todo o reinado ali próximo de Israel, a fama do Deus de Israel que salvava e ganhava todas as guerras. E ele já chegou insultando: bem, nós vencemos os deuses da terra tal, que nós lutamos, da terra tal, e vocês acham que o Deus de vocês vai ser maior do que esses deuses? Por quê? Por que vocês acham que agora vocês vão vencer se nós temos um exército poderosíssimo? E ali, o rei Ezequias pega aquela carta dos mensageiros e leva até o templo e apresenta para Deus aquela carta. E ele fala: olha, Senhor, esse insulto não é contra mim, é contra o Senhor. Eu apresento a ti. E ali, o profeta Isaías, que era o profeta daquele tempo, responde a ele dizendo que eles venceriam aquela guerra de uma forma espetacular, sem lutar. Naquela noite, o anjo do Senhor, como a Bíblia fala, visitou ali a reunião de exércitos da Assíria e milhares de soldados são mortos ali, sem luta nenhuma, apenas pelo anjo do Senhor. Aqueles soldados são mortos e ali aquele rei da Síria, ele é morto depois pelos próprios filhos, enquanto ele está no templo adorando os deuses deles e buscando a ajuda dos deuses dele. Os próprios filhos matam ele à espada. Pois bem, depois de tudo isso, o mesmo profeta Isaías vai a Ezequias e fala: bem, você está doente, ele já estava doente, e essa tua doença vai te levar à morte. E ele dá um recado de Deus: o Senhor mandou eu falar isso para você. E ali a Bíblia fala que o rei Ezequias começa a chorar muito, desesperadamente. A Bíblia fala que ele encostou na parede e começou a chorar, e ele começou a dizer, 2 Reis 20 e Isaías 38 contam essa mesma história, mas eu vou ler a passagem de 2 Reis. Só abrir aqui. Então ele fala assim, orando ele ao Senhor, ele diz, versículo 3 de 2 Reis 20 fala assim: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. E antes que Isaías tivesse saído do pátio, da parte central da cidade, o Senhor vai a Isaías e diz: volta e diz a Ezequias, o príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias
ele diz para fazer uma pasta com figos e colocar na úlcera, na ferida que ele tinha, e ele seria curado daquela ferida, e assim aconteceu. E ali Ezequias pede uma prova de que aquilo ia realmente acontecer. Ele fala, bem, eu quero uma prova de que eu vou ser curado e que eu não vou morrer e que eu vou viver mais esses 15 anos. E aí o profeta Isaías fala para ele assim, bem, você quer que o sol, o relógio de sol, ele avance 10 graus ou ele retroceda 10 graus? E aí Ezequias responde, não, avançar 10 graus é fácil, eu quero que retroceda, né? Porque é igual você correr para frente, é mais fácil que correr para trás, né? Então ele fala, e assim acontece, Deus move todos os astros ali, né? Move todo o movimento, muda todo o movimento ali do sol, da terra, e faz com que esse sinal seja dado ao servo. E como aquele servo é importante para Deus, e assim Deus faz com a gente, né? Quando nós precisamos, Ele move o que necessitar, o que precisar mover, para nos provar que a sua palavra é fiel, de que as suas promessas Ele vai cumprir. E aí, Ele dá um recado para Ezequias. Ele fala, bem, você vai viver mais 15 anos. Põe a tua casa em ordem. E o rei Ezequias recebe aquela mensagem da parte de Deus. Como eu falei, eu postei alguma coisa um tempo atrás, né, sobre os milagres, né, como a vida do Robson era um milagre. E o Neemias comentou lá no post assim, todos nós somos um milagre. E realmente, né, a cada dia que a gente acorda vivo, ali é um milagre. Porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã. E Deus nos dá essa segunda chance todos os dias. Muitos aqui teve essa segunda chance, literalmente, né? Mas de uma forma mais concreta. Mas cada um de nós tem essa segunda chance todos os dias. E Deus nos dá esse conselho. Põe em ordem a tua casa. O que seria para o rei Ezequias pôr a sua casa em ordem? Era ele administrar toda a sua descendência, toda a sua posteridade. Como ficaria o seu reino depois que ele não estivesse mais ali? Até porque Ezequias até esse momento não tinha filhos. Nesses 15 anos que ele tem um filho chamado Manassés. E quando ele morre, Manassés assume o governo com 12 anos de idade. E a Bíblia conta que Manassés foi o pior rei que Judá já teve. Ele desfez tudo que o pai tinha feito ali. Ele volta a reconstruir todos os postes ídolos, inclusive dentro do templo da casa do Senhor. A Bíblia cita que ele oferece seu filho em sacrifício. Naquela terra de Canaã, Moloque era muito forte. Era um deus feito de bronze, com os braços assim. E tinha já a tradição de quem oferecesse o seu primeiro filho em sacrifício a Moloque seria muito abençoado. Então eles esquentavam aquela estátua até ela estar extremamente quente e colocavam o recém-nascido nos braços daquela estátua e aquela criança morria literalmente ali queimada, oferecida. Manassés chega a esse ponto. A Bíblia cita que ele era agoureiro, ele adivinhava as coisas pelas nuvens, quer dizer, Ezequias não cumpriu o que Deus pediu para ele. Ele que tinha sido o melhor rei de Israel, ele que tinha sido o rei que
feliz de estar curado. Ele quis mostrar para aquele rei o seu poderio. Ele, cheio de orgulho, quis mostrar o que ele tinha. Bem, eu fui salvo, quero mostrar para vocês o que eu tenho. Então ele vai e leva aqueles mensageiros do rei da Babilônia para conhecer todos os seus tesouros. A Bíblia fala que ele mostra tudo, desde a casa dele até o seu reino. Ele começa a levar e mostra onde ficava cada tesouro dentro do palácio, inclusive os óleos perfumados, coisas que somente os reis tinham naquela época. E ele começa a mostrar todo o seu tesouro, a sua fortuna, onde ficava cada coisa. Deus sonda o coração e sabia porque Ezequias estava fazendo aquilo. Chega para ele através do profeta Isaías e fala: Ezequias, quem eram esses homens que estavam aqui? E aí ele fala: são de uma terra distante da Babilônia. O que eles vieram fazer aqui? O que você mostrou para eles? Mostrei toda a minha riqueza, todos os meus tesouros. Não sobrou nada que eu não tivesse mostrado. Então Deus fala para ele assim: bem, sabe o que vai acontecer? A gente às vezes acha que Deus é um Deus mau, que Deus castigou Ezequias, né, depois disso, mas não foi assim. Deus disse para eles: você mostrou para um povo onde está todo o seu tesouro. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão vir aqui pegar. Daqui a alguns anos, os seus filhos serão levados escravos para essa terra. Eles vão roubar todo o seu tesouro, e inclusive os seus filhos vão ser eunucos do rei deles. E aí, sabe o que Ezequias responde para Isaías? Que boa notícia você me trouxe. E quando a gente lê isso, a gente não entende. Como alguém diz que todo o seu tesouro, o seu reino será roubado, sua terra será invadida, seus filhos serão levados escravos, né? Inclusive de uma forma muito humilhante, se tornando eunuco daquele povo, e você fala: que boa notícia você trouxe. E a própria Bíblia depois explica por que Ezequias fala isso. A Bíblia diz que ele disse assim: no meu reinado será um tempo de paz. Ele estava preocupado com o reinado dele. O que ia acontecer enquanto ele estava vivo. O que ia acontecer depois que ele morresse. O que ia acontecer com os filhos dele depois era problema dele. Um rei tão bom, um rei tão cheio de fé, não se preocupou com sua posteridade. Não se preocupou com sua descendência. Não se preocupou em deixar o seu legado. Não se preocupou em colocar sua casa em ordem. E hoje, esse recado que Deus tem para cada um de nós. Devemos nos preocupar, porque nós sabemos que o pastor Salvador cumpriu bem o seu papel. E agora? Agora cabe a sua descendência. Agora cabe a cada um de nós. Agora cabe o que nós vamos fazer com os nossos filhos. Agora cabe o que nós vamos fazer nesse novo ano que se inicia. Quais são as nossas metas? Quais são os nossos desafios para a nossa vida pessoal, para a nossa descendência, para esse Deus ao qual nós servimos. Como foi falado aqui, né? Precisamos procurar ser um pouquinho melhor a cada dia. Não somos santos, não somos perfeitos, mas devemos buscar a santidade sim. Através das nossas atitudes, através da nossa fala, através da nossa mensagem, porque o mundo vê Cristo em nós sendo refletido através do amor que nós demonstramos. E
demonstrar esse Deus que nós servimos de uma forma prática. Nós precisamos demonstrar de uma forma que não seja só de palavras, que seja de atitudes. E que essa noite e todos os outros dias do ano de 2021 nós possamos nos lembrar dessa ordem de Deus para cada um de nós. Põe em ordem a tua casa. Gente, vamos orar, louvar a Deus. E como a mensagem da Ana Inês quer saber, sem combinar nada, sem falar nada, para a gente colocar a nossa casa em ordem. Pão diário. Então cada família vai receber o pão diário pra gente. Diário, né? Ajudar, né? Pão diário não, é diário. Aí vou deixar aqui, aí eu dou pra cada família. Mas pode comer também. É excelente alimento. Vamos cantar, vamos em pé, vamos cantar e vamos orar. E a letra? Você quer passar no... Valeu? Como quer passar a letra? Nós somos